Oi, pessoal, sejam bem-vindos à sétima videoaula do nosso curso sobre Geotecnologia aplicada à delimitação de áreas de preservação permanente. Sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. O objetivo dessa videoaula é eu mostrar para vocês como identificar a vegetação de uma determinada área. Nós vamos fazer isso utilizando um índice de vegetação. Então, eu vou abrir aqui o QGIS, que é o ambiente SIG que a gente vem utilizando nas outras videoaulas. Se você está chegando agora nessa sétima videoaula, não assistiu às anteriores, saiba que essa playlist é uma sequência de passos, então é importante começar na primeira videoaula e seguir na sequência até chegar aqui. Mas, para contextualizar novamente, nós estamos trabalhando com o município de Limeira. Então, o município de Limeira ele está delimitado através desse contorno em cor rosa. Aqui a gente está visualizando em cor azul claro os rios, e ao fundo nós temos duas imagens do satélite sensor Sentinel-2B. Observem aqui que são duas imagens, essa que eu chamei de imagem superior, essa que eu chamei de imagem inferior. Nós geramos essas duas imagens a partir de algumas bandas do satélite Sentinel, e agora o que a gente vai fazer é juntar essas duas imagens, superior e inferior, de modo que a gente tenha uma única imagem. Essa única imagem nós chamamos em geoprocessamento mosaico. Então, para isso eu vou na opção Raster, vou aqui em miscelânea e vou de novo utilizar a opção construir um raster virtual. Clicar nos três pontinhos e os dois rasters que eu vou selecionar são imagem inferior e imagem superior. Vou voltar. Aqui a gente deixa como está. Não vamos clicar em nenhum dessas duas caixinhas. Aqui a gente também deixa como está. E aqui na projeção, vamos utilizar o sistema de coordenadas e projeção que a gente vem trabalhando. Aqui eu vou colocar 0, ou seja, os valores que não tem data, que não tem dados. Vou deixar o valor 0. Clicar nesses três pontinhos. Salvar arquivo como. Vou dar o nome de mosaico. Só mosaico. Ele vai salvar um raster virtual. Lembrando que a extensão desses raster virtual é VRT. Em salvar. E agora a gente pode rodar. É bastante rápido. Já rodou. E agora notem que a gente tem... Vou até tirar essa seleção aqui. Aí eu desmarquei as camadas imagem superior, imagem inferior. E agora a única camada que está selecionada, a única camada raster selecionada é o mosaico. Então veja que a gente tem agora uma única imagem. Ó. Se eu clicar com o mouse e arrastar, é uma única imagem. Agora é interessante nós deixarmos esse mosaico com a cor verdadeira, né? Uma cor real. Então eu vou clicar aqui nesse pincel, que é a simbologia. Se eu não estiver visualizando esse atalho aqui na sua tela, clique com o botão direito, propriedades, simbologia. E agora a gente vai marcar aqui de novo, como fizemos na videoaula número 6, as bandas. Então lembrando que a minha banda vermelha é indicada pela 3, a verde é 2 e a 1. Cuidado para não fazer confusão nessa parte, porque nós estamos colocando a banda 3, mas o que é chamado aqui no software de banda 3 é, na realidade, a banda 4 do satélite Sentinel. O que é chamado aqui de banda 2 é a banda 3 do Sentinel, e aqui o que é chamado de banda 1 é a banda 2 do Sentinel. Por que isso? Por que tem que tomar cuidado? Porque quando a gente importou as bandas do Sentinel, as imagens, né? Uma imagem para cada banda, a gente não importou a imagem número 1. Vamos relembrar isso um pouquinho? A gente importou a banda 2, 3, na sequência vem a 4, depois a 8, depois a 8A, a banda 9 e a banda 11. Agora eu vou voltar lá nas propriedades
para que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Então, olha só, a banda vermelha do Sentinel que a gente viu é a banda número 4. Qual posição está a banda número 4 aqui no meu SIG? 1, 2, 3. Então, ela está na posição 3. Aqui eu vou marcar a posição 3. A banda verde é a banda 3 do Sentinel, essa daqui. Em qual posição ela está? 1, 2, na segunda posição. Então eu deixo 2. E a banda azul está na posição 1, que é a banda B2 do Sentinel. Aí agora ficou com as cores chamadas de verdadeira, cores reais. Agora, o que a gente vai fazer é calcular um índice de vegetação. O índice de vegetação ele vai servir para nós identificarmos a vegetação dentro desse mosaico. Ou seja, os índices em sensoriamento remoto, eles servem para realçar determinadas feições. Então, dependendo da feição que eu quero realçar, eu vou utilizar um índice. Aqui, como eu quero realçar a vegetação, eu vou utilizar um índice chamado NDVI. E claro, realçando toda a vegetação, eu vou estar realçando também a vegetação que faz parte das áreas de preservação permanente. É importante ficar bem claro que ao aplicar esse índice, toda a vegetação vai ser realçada, não somente as áreas de preservação permanente, mas elas vão estar incluídas no realce. Então, fazendo um pouco mais de explicação sobre esse índice, eu vou abrir aqui um documento Word que eu deixei organizado para vocês. Então, o NDVI, ele vai realçar, né, essa vegetação. Então, o que ele faz? Por que é um realce? Porque ele vai dar mais peso, ele vai dar mais importância para a reflectância espectral da vegetação que está nessa imagem. Na imagem nós temos diversos usos do solo, diversas ocupações do solo. A gente tem, por exemplo, áreas agrícolas, a gente tem árvores, temos solo exposto, tem áreas impermeáveis, por exemplo, ruas, calçadas, telhados de edificações, mas o que a gente está interessado é no realce da vegetação. E além de realçar a vegetação, esse índice ele também serve para a gente analisar quão saudável está uma determinada vegetação, uma determinada planta. Observem aqui essa figurinha, né? Dependendo do valor de NDVI, a planta pode estar num estado inanimado, como está sendo chamado aqui na imagem, ou pode estar num estado saudável. Então isso depende muito do valor que o índice vai ter. Então o NDVI ele varia de um valor de -1 até 1, positivo, absoluto. Quanto mais próximo de -1, maior é o estado de inanimado da planta, mas quanto mais próximo de 1 positivo, mais saudável é a planta. E aí nós temos alguns estágios intermediários, conforme está mostrando aqui na figura. Então, se a gente está trabalhando numa área de floresta, por exemplo, grandes áreas agrícolas, a gente consegue ver o estado da biomassa dessas plantas conforme o valor do NDVI apresentado. Vamos voltar agora para o QGIS. E aí, antes de mostrar para vocês como fazer aqui no QGIS, eu quero fazer um comentário aí à parte. Talvez isso possa acontecer na máquina de vocês, assim como aconteceu na minha máquina. Quando eu estava rodando o cálculo do NDVI, aconteceu um erro. Ele gerava duas imagens gêmeas diferentes, uma do lado esquerdo e uma do lado direito da tela. E isso é um erro, um problema aqui com o QGIS. Não estou dizendo que isso vai acontecer no computador de vocês, mas pode acontecer. Como que eu descobri? Esse problema pode ser solucionado. Então você vem aqui em Settings, Options,
E aqui, se tiver habilitada essa caixinha, essa opção, ó, chamada Enable OpenCL Acceleration, você deve desclicar, tá? Desclicar essa opção. Aqui na minha máquina, eu estou utilizando uma placa de vídeo bem boa, é uma NVIDIA GeForce RTX 3060, e a minha versão do OpenCL é o 3.0 CUDA. E estava dando esse problema, tá? Tava dando esse problema, então o que eu precisei fazer foi desabilitar essa caixinha, clicar em OK. Aí o cálculo do NDVI dentro do QGIS funcionou perfeitamente. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Vou voltar aqui para o documento do Word. Então, o NDVI, eu vou escrever a fórmula para vocês. Vou colocar aqui uma equação no Word. NDVI, ele é igual à razão. Vou colocar uma divisão. O numerador é uma diferença de duas bandas, tá? Vou colocar um parênteses aqui para ficar mais elegante. Que bandas são essas? É o infravermelho próximo, o NIR, menos a banda vermelha. Como eu estou colocando tudo em inglês, vou deixar em inglês aqui. Isso no numerador. Já no denominador, nós vamos colocar o infravermelho próximo, a banda do infravermelho próximo, mais a banda do vermelho. Então, bem simplesinho, uma matemática bem fácil de ser feita. É assim que a gente calcula esse índice, que varia de -1 até 1. Agora, quais bandas a gente deve utilizar do satélite Sentinel? Então, deixa eu abrir aqui outro ambiente matemático. NDVI é igual. A gente já viu isso em outras videoaulas, então eu só vou escrever diretamente. Então, a banda do infravermelho próximo que a gente vai utilizar é a banda 8. A banda do vermelho do satélite Sentinel é a banda 4. E aí aqui vai ficar a banda 8 menos, mais a banda 4. É assim que a gente vai fazer. Tomando cuidado que lá no QGIS, a nossa banda 8, ela é a banda, se eu não estou enganado, é a banda número 4. E a nossa banda 4 é a banda número 3, por conta da explicação que eu já dei aí no início dessa videoaula. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá para o QGIS para aplicar. Dar um zoom aqui um pouquinho maior na nossa área. Eu vou usar a opção chamada calculadora raster. Aqui, ó, raster calculator. Essa calculadora ela faz operações matemáticas, operações booleanas em camadas raster. Então, o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa é colocar um nome para o meu arquivo de saída. Então, eu vou clicar nesses 3 pontinhos. Eu vou chamar de ndvi.tif. Então, ndvi.tif é o nome que eu estou dando para a camada de saída. Está falando que já existe, provavelmente eu já devo ter feito isso em algum momento. Eu vou colocar para salvar por cima. O de vocês, se nunca fizeram e nunca salvaram com esse nome, não vai dar este problema. Certifique-se que o formato aqui é o GeoTIFF, esse formato. Aqui eu vou colocar, usar a camada de seleção, a extensão da camada de seleção. Qual camada que é essa? É a minha camada mosaico. Então eu vou dar um clique aqui no mosaico, depois eu vou dar um clique aqui, usar a minha camada selecionada, que no caso foi a mosaico. Notem que essa camada, aqui para mim, tem 9.490 colunas e 10.488 linhas. Certifique-se também que o sistema de coordenadas está no EPSG 31983. A gente vem trabalhando. Então, o Sirgas 2000 e o Datum é o Sirgas 2000 e o sistema de projeção é o TM na zona 22 Sul. Agora aqui, nessa janela, a gente pode fazer as operações matemáticas e booleanas. Então, no caso, eu vou aplicar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês no documento do Word, a fórmula do NDVI. Então, o NDVI ele é igual à banda número 8. Para nós, a banda número 8
é a banda 4. Lembrando que essa é a B2, B3, B4 e B8. Então, banda B8 menos, vamos colocar um parênteses aqui, né? Menos a banda vermelha, que no caso é a nossa número 3. Então, banda 2, banda 3, banda 4. Dividido, agora eu posso copiar, numerador, colar, e só trocar o sinal de menos por o sinal de mais. Se você digitou tudo certo, deve aparecer aqui um texto chamado expressão válida. Se tiver algum erro, vai aparecer a expressão inválida. Por exemplo, você esqueceu de colocar um parênteses, olha só, expressão inválida. Aí. Se você esqueceu de colocar o sinal de mais, também. Então certifique-se que a fórmula está da maneira como eu estou apresentando aqui na tela. Depois basta clicar em OK para ele começar o cálculo. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Ele gerou uma nova imagem raster, uma nova imagem matricial, onde ele realçou a vegetação. Esses tons de cinza, eles podem não ser muito adequados para visualização, então a gente pode colocar uma rampa de cores diferente. Antes disso, observem que os valores de NDVI, aqui na nossa imagem, eles estão indo de menos 0,51 até 0,71. Então, lembrando que quanto mais próximo de 1, mais eu estou me aproximando da vegetação e de uma vegetação sadia. Em geral, se eu tiver valores maiores do que 0, uns autores dizem 0,2, depende muito da área, do tipo de vegetação. Alguma coisa entre 0, alguma coisa maior do que 0, maior do que 0,2, já identifica a vegetação. Os valores muito negativos, né, próximos de 0,5, são os corpos hídricos superficiais, por exemplo, rios e lagos, ó, como a gente pode observar aqui. Quer ver, ó, se a gente clicar nessa ferramenta Informações e clicar sobre o lago, olha só o valor aqui, ó, menos 0,031, é um valor negativo. Aqui um valor também negativo, ó, menos 0,17. São todos lagos. Aqui, se eu clicar em algum pixel desse rio, ó, menos 0,14. Então vamos trocar aqui para a rampa de cores. Vou clicar com o botão direito do mouse, propriedades. Aí você vai em simbologia de novo. Clique aqui, deve estar essa opção marcada no de vocês também, uma banda simples cinza. Vamos clicar aqui na banda simples falsa cor. E aí tem várias rampas de cores que podem ser utilizadas. Eu gosto dessa ideia de deixar os valores negativos em cor vermelha, os valores em azul são os valores positivos, mas pode gerar uma certa confusão para quem não está habituado com o NDVI, por exemplo. Você pode achar que os valores positivos são corpos hídricos, quando na verdade não são. Então, pode trocar isso, invertendo, por exemplo, essa rampa de cores. Então, vou clicar na seta, clique na opção Inverter Rampa de Cores. Agora, tudo que está em azul é os valores negativos. Conforme a gente vai saindo do azul e migrando para o vermelho, os valores vão ficando positivos. Quer dizer que a minha vegetação vai estar numa cor mais amarelada, alaranjada, avermelhada. Clicar OK. É exatamente isso que aconteceu. Você pode experimentar outras rampas de cores se quiser. Por exemplo, tem rampa com tons de verde. É interessante também, olha só. Dá para a gente ver bem. E vamos finalizar essa videoaula filtrando ou tentando filtrar apenas aquilo que é área de preservação permanente. Então eu vou arrastar aqui o meu arquivo matricial aqui para baixo, de modo que as outras camadas vetoriais fiquem sobre a minha camada de NDVI. E nós vamos fazer uma tentativa aqui, vamos tentar filtrar apenas a vegetação que está próxima dos rios. Por quê? Essa vegetação próxima dos rios
é a vegetação de área de preservação permanente. Lembrando que a lei número 12.651, do dia 25 de maio de 2012, é a lei que dispõe sobre a proteção de vegetações nativas. Não fala só sobre áreas de preservação permanente, mas inclui essas áreas. Então, aqui no seu artigo 3º, diz que a área de preservação permanente, APP, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, ou seja, pode ser a vegetação nativa ou não, e tem uma função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade. Ou seja, aquela vegetação que está na margem, bem próximo dos rios. Vamos tentar selecionar essa vegetação da seguinte maneira. Vamos utilizar aqui a opção Raster, e a gente vai de novo na calculadora Raster. Aqui na calculadora Raster, eu vou selecionar a minha camada NDVI, essa camada aqui. E vou usar ela como a minha extensão da camada de saída. Então, cliquei em NDVI, cliquei aqui, ó, nesse botão. Vamos salvar como, e eu vou chamar isso aqui de... vou chamar de áreas vegetadas. Vegetadas perto de rios. .tif. Eu já fiz isso em algum momento também, por isso que ele está pedindo para sobrescrever o arquivo. Certifique-se que a gente está nesse sistema aqui, ó, o EPSG 31983. E agora a gente vai dar duplo clique no NDVI, @1, e vamos colocar valores maiores de 0.5. Por que valores maiores do que 0.5? Vamos tentar ver isso. Vou fechar aqui. Vamos clicar aqui no botão de informações. Como eu tenho a camada de rios, isso me auxilia. Se eu não tivesse a camada de rios, talvez fosse mais difícil eu visualizar onde está a área de preservação permanente. Apesar que, se eu tirar aqui a camada de rios e abrir, por exemplo, o Google Satélite, a gente colocar um zoom, ó, é possível verificar aqui uma área de preservação permanente. Aqui, ó, outra área de preservação permanente. Também tem uma, ó. Mas vamos colocar a camada de rios, que isso nos auxilia bastante. Aí, ó. Aqui, ó, área de preservação permanente desse rio, ó. Tem locais que tem a vegetação, tem locais que não. Lembrando que essa vegetação pode ser a natural ou pode não ser. Não tem como a gente verificar isso aqui. Por exemplo, se a gente fosse no campo, fizesse uma identificação da vegetação, conseguiríamos saber se é vegetação natural, nativa ou não. Aí, ó, todas essas áreas que eu estou percorrendo são áreas de preservação permanente. A gente conseguiria, né, identificar onde elas estão com a imagem do Google Satélite, mas claro, com a camada de rios que eu passei para vocês, isso facilita. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa daqui como exemplo e vou agora ligar a camada do NDVI. E aqui tem vários pixels de cores diversas, né? Vou clicar no mouse aqui sobre o NDVI, sobre essa camada, vou dar um clique aqui. Clicar no botão informações. Vou vir aqui, por exemplo, nesse pixel, ó. Olha o valor dele, 0.56. Esse daqui, 0.57, quase 0.58. Esse, 0.58. Agora, se eu me afastar um pouquinho do rio, tem o 0.47, tem o 0.40, tem o 0.48, 0.45. Tá vendo que fica tudo mais ou menos aí entre 0,4, no mínimo, né, valores de 0,4. Vou tirar aqui e ver de novo por quê. Porque existe aqui, essa é a característica, né, é o NDVI desse tipo de vegetação. Se eu me afastar um pouco mais, por exemplo, aqui, ó, nessa região que eu estou passando com o mouse, onde já quase não tem uma vegetação tão densa, aí, ó, colocar o NDVI e dar um clique aqui,
Observem que o valor de NDVI cai, ó, ele cai para 0,3, 0,33, ó, fica na faixa de 0,30. Se eu for aqui para baixo, nessa parte aqui, ó, não sei se é uma área de agricultura, enfim, vou clicar aqui com meus valores de NDVI, ó, eu tenho valores mais baixos ainda, 0,17. Então, com base nisso, eu vou estabelecer um valor limiar, um valor limite, para que eu capture, ou pelo menos faça o meu melhor para tentar capturar a vegetação que corresponde à área de preservação permanente. Aí, ó, vou clicar aqui na imagem do satélite. Claro que a vegetação aqui pode não ser a mesma, pode ter árvores diferentes, enfim, uma vegetação diferente. Por isso que a reflectância, a resposta espectral de cada vegetação, de cada tipo, vai ser diferente. Então aqui, ó, a gente definir que valores acima de 0,4 são adequados. Eu vou aqui em raster, calculadora raster, vou fazer de novo aquele procedimento, vou salvar como áreas app. Agora eu vou clicar aqui em NDVI, maior do que 0,4. Vou usar a extensão dessa camada, NDVI, para minha camada de saída. A expressão está válida, vou clicar em OK. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Ele já fez as contas. E agora tudo que está com valor igual a 0 corresponde a áreas não vegetadas. E o que está com valor igual a 1, isto é, aquilo que está em cor branca no meu mapa, são áreas vegetadas. A gente pode mudar essa coloração. Por exemplo, vamos colocar uma banda, vou colocar valores únicos aqui, ó, selecionar essa opção, valores únicos, paletas, classificar. Aí ele está me dando a opção de cor vermelha e azul, não é muito adequado isso. Vou colocar principalmente o 1 aqui, né? Vou dar duplo clique, vou colocar verde. Em valor 1, vou colocar um verde. E aqui tudo que tem valor 0, que não é área vegetação, vou deixar em branco. Agora vou aplicar. Pronto. Aí que bacana. Então veja que ele selecionou diversas áreas de vegetação. Tem áreas aqui, pessoal, que não são áreas de preservação permanente, tá? Mas a gente conseguiu capturar uma maneira razoavelmente adequada as áreas de preservação. Olha só, por exemplo, aqui nesse contorno de rio, ó, a gente tem esses pixels em cor verde, que correspondem às áreas de preservação permanente. Mas, por exemplo, aqui, vou pegar um caso aqui, tem algum lugar aqui que pode não ser uma área de preservação permanente. Vamos abrir a imagem do Google Satélite de novo. Parece que é. Esse tem aqui. Por exemplo, ó, essas árvores, vamos verificar. Aí, ó, ele identificou essas árvores aqui como área de preservação permanente. Mas elas podem não ser, apesar que aqui tem uma nascente de um rio, ó. Ele está indicando que é uma nascente de rio. Então pode ser que essa construção, essa edificação tenha sido feita na nascente do rio. É bem provável que isso tenha acontecido aqui. Mas o legal é de ver que como captura, né, tipo de vegetação, olha só. Aí que bacana, os pixels estão sobre as árvores. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tudo de bom.